bem-vindo. Né? Há quanto tempo e muitas saudades, né? Como disse a Amanda, muitas saudades de todos nós. Né? Mas se prepare para os abraços, que eles virão. Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre. Mais do que nunca, porque nesses dias estranhos que todos nós estamos submetidos, precisamos mais do que nunca da paz de Jesus em nossos corações. Esse tema, desencarnações coletivas, ele é um tema que aparece muito toda vez que nós vivenciamos no nosso entorno mais próximo ou em algum ponto do globo um acontecimento mais intenso, mais violento, mais marcante. E aí, quando isso acontece, a gente está na casa espírita apresentando um tema, qualquer que seja ele, e invariavelmente surgem perguntas que estão fora do tema apresentado naquela noite, mas que representam a ansiedade, apresentam o aperto no coração que as pessoas têm quando ou vivenciaram no seu entorno, de novo, no seu entorno, ou foram informadas pela grande mídia de acontecimentos desastrosos na natureza, ou acontecimentos que, por conta de tecnologia ou por conta de outro evento humano, causou um grande desastre. Em outros momentos, nós vemos que algumas casas espíritas procuram, sempre que possível, de tempos em tempos, colocar esse assunto entre os itens de estudo, já considerando essa ansiedade pela explicação que a doutrina espírita pode dar para esses eventos ou esses acontecimentos de largo porte que nos afligem, que nos tomam. E é justamente isso que todos nós estamos vivendo nesses dias. Nós estamos hoje, nesse exato momento, com mais de 500 mil mortos desencarnados por conta da Covid-19 e com mais de 18 milhões de casos. Isso, certamente, desconsiderando que são números de subnotificações. Então, esses números nunca serão menores. Pode haver erros, então, eles serão maiores. No mundo, nós temos hoje 180 milhões de casos, com 4 milhões de mortes. Então, é um fenômeno que efetivamente nos atinge como humanidade. Não é mais um evento que atingiu um determinado espaço geográfico, um território, ou que atingiu uma cidade, ou que atingiu um país. Todos nós estamos efetivamente envolvidos nesse acontecimento devastador. E aí, então, surgem as nossas reflexões. E elas são absolutamente necessárias, porque são nesses momentos que nós deixamos vir à tona uma sequência de imagens ou um conjunto de expressões que nem sempre estão ligadas ao conhecimento da doutrina espírita, mas estão, sim, vinculadas à nossa história espiritual, como espíritos reencarnados que nós somos, ou então essas frases ou essas imagens representam o que nós temos da memória coletiva religiosa. E aí vamos trazer aquelas ideias de pecado, aquelas ideias de punição, aquelas ideias de manifestação de Deus punindo os homens. São ideias muito antigas, ideias que estão vinculadas a outras correntes religiosas. Mas nós nunca poderemos esquecer que é de lá que todos nós viemos.
Viemos pelo canal da reencarnação. Então, nós certamente vivemos um conjunto de experiências físicas envolvidos na ideia católica. Depois, passamos, alguns de nós, a viver a experiência da reforma protestante, que está aí entre nós há 500 anos. Então, essas ideias de culpa, que nós somos culpados do pecado original, que nós, a humanidade, na verdade, está arrastando a culpa criada lá do pecado, e que esses acontecimentos, como aqueles que se vinculam às etapas do fim do mundo, o mundo vai acabar no ano 1000, o mundo vai acabar no ano 2000, nós seremos atingidos por um meteoro, e aí todos nós vamos pagar os pecados que a humanidade cometeu. Então, por mais que no estudo da doutrina espírita nós não tenhamos essa ideia, essa participação do coletivo, não podemos esquecer que a esmagadora maioria de nós tem na memória espiritual ou na memória social dessa encarnação ainda, essas ideias, essas imagens, essas frases, que na hora em que o coração aperta, essas coisas aparecem. Então, esse tema é um tema absolutamente necessário, um tema absolutamente relevante, e as nossas reflexões precisam efetivamente acontecer. E para a gente começar a mexer nesse estado de coisa, nós vamos lembrar Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, num conjunto de narrativas de Jesus que é intitulado O Sermão Profético. E ele vai começar quando os apóstolos estão com Jesus no Templo de Jerusalém e, ao saírem, olham para cima e se admiram com os traços arquitetônicos do Templo de Jerusalém. E começam, então, a falar da maravilha que é o templo. E Jesus, que não perdia a oportunidade para educar os seus discípulos no sentido de prepará-los para as tarefas que iriam realizar, diz para eles assim, essa frase é conhecida: não ficará pedra sobre pedra. E aí, eu vou fazer uma exposição resumida dessa longa passagem que é o Sermão Profético, mas aí eles ficam absolutamente assustados. Senhor, quando isso vai acontecer? E Jesus, então, depois de fazer essa provocação, começa a fazer um conjunto de narrativas sobre coisas que aconteceriam na humanidade. Logicamente, ele se utiliza de imagens proféticas, de metáforas, que podem ser absorvidas ou interpretadas por nós, e, fazendo isso, encontraremos uma série de similaridades ao longo dos séculos ou dos milênios. Então, quando diz quando, por exemplo, Jesus poderia ter dito para eles assim, está pertinho, porque no ano 70 da nossa era, o Templo de Jerusalém foi devastado. Literalmente não sobrou pedra sobre pedra quando houve a invasão romana. Mas essa é uma história para um outro encontro, um outro estudo. E aí, Jesus vai dizer assim, haverá, olha como ele joga para o futuro, né? Nessa preparação do mundo, nessa dinâmica que o mundo vai assumir, haverá guerras, fome, terremotos e pestes. Está lá no capítulo 24, em torno do versículo 7. Então, vamos ver aí se Jesus efetivamente acertou quando ele projetou que nessas grandes mudanças do mundo estavam no conjunto a previsão da existência de fome, de pestes, de guerra e de terremoto.
Então, fome é fácil. Basta que nós abramos aí os sites sobre as organizações multinacionais ou bilaterais que cuidam da fome do mundo, como a FAO e outros mais, a Unicef, e nós vamos encontrar nações inteiras que estão prestes a serem dizimadas por conta da fome. Então, diversos países africanos, durante muito tempo, e bota tempo nisso, teimam em sobreviver frente à fome que lhes é impingida por séculos, por conta, muitas vezes, do colonialismo, do egoísmo, dessa necessidade que alguns homens e alguns coletivos de homens têm necessidade de tirar o essencial dos outros para ter para si o que lhes sobra. Esse também é um tema para um outro dia. Tá? Mas a fome do mundo está à mostra. E quem não quiser ir longe, basta pegar um transporte, basta pegar um táxi, basta pegar seu carro, basta caminhar pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro e nós vamos encontrar, como nunca, uma quantidade de pessoas expostas, os chamados moradores de rua, os seres invisíveis dos olhos da sociedade. São crianças, jovens, adultos, mulheres e homens, idosos, saudáveis ou enfermos, mas todos eles necessitando do atendimento da sua fome. Então, Jesus efetivamente antecipou uma dinâmica social que nós ainda não conseguimos superar. Ele fala também da peste, as pestes. Podíamos enumerar aqui uma série de acontecimentos que cairiam nessa grande categoria. A maior de todas até agora foi efetivamente a peste negra, que aconteceu no século XIV e foi de tal ordem impactante que dizem os registros que um terço, um em cada 3 habitantes da Europa sucumbiu à morte pela peste negra. Quando a gente faz um estudo da curva de crescimento populacional, e ela é bem assim mesmo, como está o dedo, ela vem, lá por 1900 ela faz isso. Ela sobe de forma assustadora. Quando passa pelo século XIV, a curva da população tem uma queda, tem uma perda. Foi tão grande a quantidade de mortos no século XIV que essa curva de toda a população ela tem uma queda visível, perceptível na análise visual. Então, temos aí uma série de outras doenças ou pestes que estão nessa categoria. Ora atingindo regiões setoriais, como é o caso do ebola, como foi o caso da varíola e outros mais, ora atingindo regiões mais amplificadas, como foi o caso da peste suína ou da peste aviária que nós vivemos recentemente, em 2010, tivemos uma outra dessa. Então, de novo, esse fenômeno é um fenômeno que acontece no coletivo ou em grupos mais setorizados e que estão na dinâmica, estão na natureza da própria humanidade. Aí vamos falar das guerras. Nossa, muito difícil na história da humanidade nós não encontrarmos um período de ano em que não houvesse guerra no globo terrestre. Pode procurar, bota um fio de tempo e vamos procurar um período de ano em que o mundo não conhecesse guerras. Podemos estar falando de guerras localizadas tão antigas que nós nem mais lembramos o que deu origem àquelas guerras. Elas existem, mas não sabemos mais por quê, porque elas estão entranhadas. Ou guerras que alcançam uma extensão territorial maior,
como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dizimou 60 milhões de pessoas, sendo que 6 milhões dessas pessoas eram judeus. Então, além do coletivo, nós tivemos a perseguição a determinados segmentos étnicos. Essa é uma marca dolorosíssima da história da humanidade, porque, diferentemente de algumas outras coisas, como a peste que surge independente da vontade do homem, a fome, efetivamente, ela alcança essa extensão, possivelmente motivadas pelo egoísmo humano. Por outro lado, a guerra é um fenômeno de calamidade promovida pela escolha dos homens que estão no poder. Diferentemente da peste e diferentemente dos eventos naturais. O quarto de que Jesus fala são os terremotos. E nós vamos colocar no mesmo pacote os terremotos, vamos falar dos maremotos ou das tsunamis que estão por aí. Então, por que vamos falar dessas coisas? É para realçar o mal? Não. É para mostrar que essas coisas sempre estiveram na história da humanidade. Qual é a diferença desses que estão na história para esse que nós vivemos? Esse, nós somos protagonistas. Nós somos figuras atuantes na grande pandemia da Covid-19. Então, quando eu falo, por exemplo, da tsunami que atingiu a Ásia em 2004, que ceifou 260 mil almas, foi o número de mortos da tsunami lá da Ásia, em dezembro de 2004, em um dia, basicamente, depois só as consequências indiretas, 260 mil mortos em 13 países. Mas a Ásia estava longe. Nós nos sensibilizamos, nós nos deixamos tocar, nós choramos pela dor dos nossos companheiros da Ásia. Em 2010, nós tivemos outro, que foi no Chile, aqui pertinho. Eu lembro que eu conversava com uma colega, como nós estamos aqui usando equipamentos de tecnologia profissionalmente, enquanto nós conversávamos, eu vi as paredes se mexendo, os quadros mexendo atrás dela, e ela disse assim: Álvaro, preciso parar porque estamos no terremoto e eu tenho que sair do prédio. Então ela desliga e sai. No Chile, está mais perto de nós. Vamos lembrar do caso do terremoto do Haiti. Foi muito marcante para os brasileiros, porque havia brasileiros no Haiti, especialmente uma voluntária muito conhecida na filantropia brasileira, que era a doutora Zilda Arnes. Então, veja como essas coisas estão na nossa história. E vamos ter outros. O terremoto de Lisboa, em 1755, que devastou grande parte. E vamos discutindo esses acontecimentos, mostrando que o globo terrestre vai fazer arrumações que estão, como podemos chamar, no caráter próprio das mudanças. Os terremotos, os maremotos, as pestes, tempos em tempos surgem, os vírus surgem e fazem com que o homem experimente essas grandes dificuldades. Isso já estava previsto lá por Jesus. E ele vai concluir a sua listagem dizendo assim: essas coisas são os princípios das dores. Está no Evangelho. Então, quando ele fala dessas dificuldades que nós vamos enfrentar como humanidade, e ele arremata dizendo que essas coisas são os princípios das dores, nós começamos a refletir, ou temos a necessidade de refletir sobre a origem da dor no Evangelho de Jesus e na visão da doutrina espírita. Porque a dor não pode ser um exercício masoquista de Deus. Não pode. Colocar para sentir, para que nós sintamos dor e vamos nos alegrar com a dor. Então,
esse exercício do entendimento da dor pode ser a primeira chave para que a gente comece a reconceitualizar essas coisas. A dor, na visão espírita, ela tem uma função educativa, ela tem a função de nos empurrar no sentido, na direção de coisas que efetivamente nós não fazemos com naturalidade. Então, a dor nos obriga a fazer reflexões, a dor nos obriga a fazer reavaliação de escolhas na vida. Essas coisas de Jesus são o princípio das dores. Então, quando esses fenômenos acontecem, nós precisamos fazer aquela pergunta absolutamente educativa. O que é que a vida quer que eu aprenda com isso? Mesmo quando o fenômeno é lá na Ásia, como foi o maremoto, tsunami da Indonésia, muito distante de nós, mas nos sensibiliza, nos toca a sensibilidade. Sofremos quando vemos aquelas pessoas sofrendo. E aí a pergunta precisa ser: o que a vida quer que aprendamos com esse tipo de acontecimento? Porque pode ser que um dia sejamos nós os envolvidos nesses acontecimentos que vão de fora para dentro. Não fomos nós que procuramos. Não fomos nós que demos causa a esses acontecimentos naturais. E quando começamos a refletir sobre isso, nós nos antecipamos do processo de amadurecimento da razão e da emoção em torno desses fatos. E aí, Jesus, então, ao final dessa longa narrativa do capítulo 24 e 25 de Mateus, vai fazer para nós, no fundo, uma exortação à vigilância. Porque nesse pacote está, por exemplo, a parábola das 10 virgens, aquelas que precisam ficar atento quando o mestre vai passar. Está a mensagem: os que estão na Judéia, quando chegar o momento, procurem os lugares mais altos. Aqueles que estão no baixio, quando chegarem as dificuldades, se elevem, procurem estados mais elevados. Está tudo lá no sermão profético. Então, Jesus, como sempre, preparando a humanidade para um projeto educativo, para que a gente, ao amadurecermos, ao refletirmos sobre suas palavras, possamos efetivamente nos preparar e retirar desses acontecimentos o que for melhor para nós. A doutrina espírita também vai trazer apontamentos importantes para esse assunto, especialmente de forma muito direta, muito dirigida, na lei de destruição, porque ele vai falar, de alguma forma, dos fenômenos que levam à destruição natural. Um outro item vai falar das guerras, os flagelos naturais e as guerras. Então, os espíritos trazem para nós as ideias que envolvem conceitos como o valor da vida física e a essencialidade nossa como espíritos imortais. Então, a grande questão que eles vão apontar é que, quando avaliamos esses acontecimentos, precisamos avaliar sobre a ótica de espíritos imortais que nós somos. Todos nós, somos, na visão espírita, espíritos que existíamos antes e que mergulhamos no corpo. Estamos mergulhados na experiência física. E porque estamos vinculados agora ao corpo, estamos submetidos a esses acontecimentos da natureza. Terremotos, maremotos, tremores de mais variados, maiores ou menores, pestes, epidemia de vírus, dos mais simples aos mais complexos. Por quê? Porque essas coisas são próprias dos que estão encarnados.
Esses fenômenos são fenômenos de arrumação da natureza. E dizem os espíritos que esses fenômenos têm uma função importante, que é provocar a inteligência humana. Fazer com que o homem, cada vez que se defronta com esses limitadores, com esses fenômenos que lhe trazem dor e sofrimento, que ele seja chamado, ele é convidado a buscar superação. Então, muitas das pestes, dos vírus, bactérias, aquelas coisas todas que a humanidade viveu antes já não são para nós riscos, porque a inteligência do homem, aplicada no sentido de encontrar saídas, encontrar soluções, de buscar um estado melhor de vida para a humanidade, superou aqueles problemas. Nós superamos também problemas envolvendo os terremotos. Então, um país que tem muito desse acontecimento, como é o caso do Japão, desenvolveu tecnologias impressionantes para, de alguma forma, diminuir o risco de queda dos seus grandes prédios. Então, o homem vai enfrentando esses problemas que a natureza lhe apresenta e, efetivamente, vai conseguindo superação, dando mais segurança, dando mais estabilidade emocional às pessoas, às sociedades diferenciadas. O mesmo não acontece no caso da fome, no caso das guerras, que ainda são fenômenos de desastres coletivos que têm, de alguma sorte, a escolha do homem por eles. Então, quando a doutrina espírita nos convida a essa reflexão de que nós somos espíritos imortais e estamos, nesse momento, vinculados a um corpo físico, isso muda completamente, porque esses eventos naturais, essas dificuldades que nós vamos viver, como essa agora da pandemia, elas não exterminam os homens e as mulheres. Elas não são o final da nossa vida e da nossa existência. Não vai nos empurrar para um inferno eterno, nem nos depositar num céu absoluto para sempre, onde nós nos distanciamos das pessoas. Muito menos é o exercício da maldade de um Deus tentando punir as criaturas por um pseudo-pecado que dizem que nós cometemos lá no início da humanidade. Então, com essa visão espírita de que somos espíritos imortais mergulhados no corpo e, por conta disso, estamos vivenciando experiências que nos trazem aprendizado, isso nos afasta daquelas interpretações do pecado original, de que nós temos que sofrer para pagar. E aí, conceitos que precisamos trazer para a nossa discussão. O conceito de prova e de expiação. Porque está sendo muito falado que esse é o momento da transição. Não é isso? O mundo passa por transição. Então, essa transição, ela resgata o conceito de migrações espirituais, grupos de espíritos que, a partir do princípio, nós já falamos de forma indireta, do princípio doutrinário de Deus, não é o Deus punitivo, é um Deus justo e bom. Nós falamos de forma mais ou menos direta do conceito de imortalidade, nós somos criados num determinado momento e somos espíritos que mergulhamos no corpo, então falamos de encarnação e de desencarnação, e agora estamos falando de um outro princípio, que é a da pluralidade dos mundos habitados. Então, a ideia da transição, do tempo de transição, da hora da transição, tem a ver com a ideia também contida
na doutrina espírita, mas que é encontrada nos livros antigos da religião, inclusive na Gênese mosaica, quando a gente ouve que os cefilinos olharam para as mulheres da terra, se olham para as mulheres da terra porque estão fora dela, e com elas quiseram se reunir. Então, vários livros religiosos dão conta de forma mais direta ou menos direta da existência de vida fora do planeta. Então, quando falamos das migrações, estamos dizendo que na separação dos mundos, que está na codificação, somos um mundo de prova e expiação, caminhando para um mundo de regeneração, e atrás de nós tem os mundos primitivos e outros mais, os espíritos vão passando em coletivo, em grupo, de estágios planetários, sempre na busca de oportunidades de melhor crescer e de mais aprender. Porque Deus é um Deus justo e bom. Então, não somos retirados ou modificando a nossa habitação planetária porque Deus está nos punindo. Pelo contrário, a misericórdia de Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro, na esperança de que aquele novo lugar seja mais adequado à promoção do nosso crescimento. Porque naquele lugar onde estávamos, não estávamos aproveitando a oportunidade para nós, ou estávamos, além de não aproveitar para nós as oportunidades, dificultando o crescimento do coletivo. Por conta disso, nós temos a proposta da migração planetária. Então, a transição é isso, um conjunto de espíritos ficará nesse planeta e um outro conjunto deve ser convidado, deve ser levado a novas oportunidades reencarnatórias em planetas mais adequados às suas necessidades educativas. Nunca falei de punição. Nunca falei de pagamento. Tá? Então, em nome disso, nós estamos aí imaginando que o ano 1000 é o ano que isso vai acontecer, o ano 2000 é o ano em que toda essa mudança vai acontecer, quando jamais Jesus deu cortes temporais, marcou data. Assim como os espíritos, quando falam disso, jamais marcam datas, jamais demarcam quando isso vai acontecer. Porque esse acontecimento depende muito do coletivo da humanidade. Como nós nos esforçamos no processo de melhoria pessoal e coletiva, ou como nós perdemos a nossa oportunidade de aprendizado e vamos aos poucos esquecendo as características que nos fazem humanos, escolhendo determinadas posturas e ideias que mais nos vinculam ao primitivismo da humanidade. Então, se tivéssemos Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Martin Luther King, Gandhi, Buda e outros como eles, como nossos exemplos, realmente teríamos uma mobilização maior e o coletivo da humanidade estaria em melhores condições quando escolhemos o preconceito, escolhemos o egoísmo, escolhemos as decisões autocentradas, escolhemos o nosso grupo, né? Então, aquela coisa que envolve os nossos, como a galinha que só cuida dos próprios pintos. E isso nos leva aos estágios primitivos do egoísmo e do instinto de conservação, enquanto o outro nos leva ao exercício da caridade e à valorização do outro como nosso irmão. Dependendo da velocidade como essas coisas acontecem, nós vamos alcançar o limite estabelecido pela misericórdia para que aconteçam as grandes transições. Então, não há data, não há prazo, então não é justo
nós imaginarmos que as pessoas que desencarnaram vítimas da pandemia, como já cansei de ouvir, serão aqueles que serão levados, ou eles estão sendo punidos. É a mão de Deus atuando sobre eles, não é razoável imaginarmos essas coisas. Porque são 4 milhões de desencarnados por enquanto, e não vemos o fim da pandemia. Todas as vezes que nós imaginamos que vamos relaxar, surge um novo fenômeno, como agora a cepa delta, uma cepa do vírus mais contagiosa e mais fatal do que os outros. Não temos expectativa de término para o curto prazo. Então, não é razoável nós defendermos ideias de que aqueles que desencarnam vítimas da pandemia são pessoas atingidas por essa transformação planetária. Outro dia conversávamos aqui e Júlia lembrava, trazia uma percepção que está posta aí nas redes, como se isso fosse um processo de higienização espiritual, limpando, pegando essas pessoas que desencarnam, colocando à parte, à margem. Quantas pessoas de índole boa que nós conhecíamos que desencarnaram? Tragam da memória. Conhecemos N pessoas, não estou nem falando das figuras públicas que desencarnaram, homens e mulheres de bem, homens e mulheres dedicadas ao bem, ao próximo, que encontraram a morte vítimas de alguma circunstância da pandemia. Trazemos para os nossos círculos mais próximos quantos companheiros e companheiras dedicados ao bem, dedicados à tarefa do crescimento pessoal, da melhoria íntima, do atendimento à dor do próximo, encontraram a morte. E vamos imaginar como essa ideia que corre, que todos os que desencarnaram pela pandemia serão aqueles que serão levados, isso é higienismo espiritual. Isso é um processo de seleção completamente desprovido de lógica e de razoabilidade. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento pode envolver, para os que desencarnaram, uma experiência de expiação. Viver uma pandemia desse porte é um fenômeno expiatório mundial. Todos estamos vivendo uma expiação, nós não procuramos isso. Isso nos alcançou. Então, pensando como coletividade, nós vivemos uma experiência expiatória. E, nesse conjunto da experiência expiatória, alguns vão desencarnar como expiação. Eles foram alcançados, teriam que viver uma morte violenta, uma interrupção das suas vidas, e a Covid-19 serviu a este propósito. A Covid-19 serviu a estes propósitos. Como servem a esse propósito o tsunami? Querem ver casos interessantes? Para a gente colocar em dúvida essas interpretações absolutas? Lembro de um caso típico da tsunami da Ásia, um casal que estava no barco mergulhando. Estavam de férias. E aí estavam lá, mergulharam, a tsunami passou por cima, destruiu tudo e eles subiram. Estavam literalmente na tsunami, mas não estavam vinculados àquele fenômeno como fenômeno promotor das suas desencarnações. Então, estamos vivendo uma experiência coletiva expiatória. Alguns morrerão como algo que foi necessário para eles. E outros podem ter morrido por uma experiência provacional, prova e expiação. Podem ter solicitado a experiência desse tipo de morte.
Aí diz assim, mas como assim Eurípides Bassanufo desencarnou na gripe espanhola? Jovem. Então, como nós classificaríamos a morte de Eurípides Bassanufo, o espírito de Skoll? Estou pegando um exemplo lá de trás para não ficar nos exemplos muito próximos de nós. Como é que a gente classifica? Foi expiatório? Alguém que foi ligado ao cristianismo nascente, ele é Rufus, dos romances de Emmanuel. Ele foi Lavater, pastor protestante, que, de alguma forma, foi precursor dos fenômenos mediúnicos na Europa, amigo de Mesmer, amigo de Pestalozzi, próximo de Pestalozzi. Então, vamos dizer o quê? Que todas as pessoas morrem porque estão pagando? Nós não temos ferramentas para identificar o tipo ou a causa da morte dessas pessoas. Podem ser experiências de espíritos que solicitaram vivê-las. Quero viver essa experiência, quero ter uma desencarnação desse tipo, que se não houvesse tsunami, se não houvesse Covid, poderia ser por um processo alérgico, podia ser por uma gripe, uma crise de gripe espanhola, de gripe aviária, de gripe suína, de outra contaminação de micro-organismo qualquer, é o mesmo conjunto de experiência. Ou outros que tiveram a sua vida interrompida porque necessitavam expiatoriamente de passar por esse momento de interrupção, ou passar por um momento alongado de hospitalização para refletir sobre a própria vida, para ter a oportunidade de reavaliar tudo o que fez, para ter a chance de repensar uma série de coisas que fez ou deixou de fazer, permitindo que ele pudesse desencarnar em condições melhores no sentido da intimidade e da reflexão pessoal. Então, companheiros, nenhum de nós tem ferramentas apropriadas para fazer julgamentos sobre os motivos de morte dessas pessoas. Não somos capazes de ver dois casos e dizer se é um caso expiatório, se é um caso provacional, não é possível. O fato é que todos que enfrentamos uma morte que não buscamos, não estamos ao léu. Daí a necessidade de nós nos cuidarmos para termos a certeza que nós não buscamos a experiência. Então, quando falamos da necessidade da vacina, estamos falando da necessidade de dizer à consciência: eu busquei as alternativas que existem à época. E o que temos hoje? Temos a informação científica que a vacina tem vantagens, que o isolamento social já demonstrou que pode nos proteger 100%? Não, mas pode nos proteger de uma margem bastante importante. Então, quando nós nos precavemos dessas mortes, nós não estamos indo na direção do desencarne. Nós não escolhemos morrer dessa forma, porque podemos dizer à própria consciência: eu escolhi não morrer assim. Eu resisti, mas pode ser que essa morte nos encontre. Mas quando chegarmos no mundo espiritual, poderemos dizer que nós nos protegemos, nós nos precatamos da melhor forma possível para não enfrentar esse tipo de morte. E se apesar disso ela nos encontrou, aí é outra história. Então, esses acontecimentos, esses desastres coletivos, como é a pandemia, na verdade, eles são fenômenos, são momentos que nos convidam à reflexão sobre a vida e sobre a morte. Companheiros, nós não temos mais tempo de curtir o luto, porque o luto que nós estamos vivendo por alguém
é atropelado por um novo luto de outro alguém conhecido e amigo que parte, que desencarna por conta disso. Então, nós não temos o pico do luto, nós não entramos no luto e saímos dele, que o luto é um fenômeno natural, é um fenômeno necessário para a adaptação dos encarnados para o momento vazio que fica com a morte dos nossos afetos. O luto é absolutamente necessário. E não temos tempo de sair do luto, porque nós emendamos um luto em outro luto. É um estado permanente de dor. É um estado permanente de saudade. Sim, os espíritas sentem saudade. Ah, mas eles vivem lá no mundo espiritual, eles não vivem aqui. É a saudade do vazio deixado pela pessoa, é a falta da voz, é a falta do contato, é a falta do abraço, é a cadeira vazia onde a pessoa sempre sentava, é a comida que aquela pessoa gostava, que me lembra. Então, a saudade é saudável. Então, a tsunami, a pandemia, agora é um convite à reflexão sobre vida e morte. É um convite sobre o que é essencial e o que é supérfluo. Porque, dado ao isolamento social necessário, se nós não estivermos obedecendo, efetivamente estamos tendo que viver com o que é necessário, porque não temos espaço, não tem comércio para comprar o supérfluo, em geral, né? As pessoas sempre encontram uma maneira, mas é uma boa hora de refletir sobre o que efetivamente eu necessito para viver, o que é supérfluo. É um momento absolutamente único para nós refletirmos sobre as nossas relações. Porque antes tínhamos uma família, mas nós saíamos às 8 horas da manhã e voltávamos às 7, 8 horas da noite. Tínhamos uma família pela manhã e à noite. E aí nós tínhamos lá nossas dificuldades, nossas rusgas, que apareciam pela manhã e à noite nos fins de semana, então era mais complicado, porque não tinha trabalho para a gente sair de casa. Agora estamos todos, por mais de um ano, imersos, fechados, sendo, entre aspas ou sem aspas, obrigados a conviver nas relações domésticas 24 horas por dia. É um convite para a reavaliação de como nós construímos as nossas relações, de como lidamos com as características daqueles que estão nos nossos círculos mais próximos. É a oportunidade da retomada dos diálogos entre os cônjuges, entre os casais, entre os parceiros. É um convite a reavaliarmos as relações parentais, pais e filhos, porque estamos todos aqui, estamos todos amarrados uns aos outros nessa visão de restrição. E avaliarmos os nossos valores sobre a vida. Porque hoje estamos percebendo que a morte nunca esteve tão perto. A morte nunca esteve tão perto. Então, quem de nós não pensou, e se fosse eu? E se fosse eu? E o que nós estamos fazendo desses convites que a vida está nos apresentando? O que estamos fazendo? Desse princípio das dores, como disse Jesus. O que estamos fazendo? O que você está fazendo? Como você está aprendendo a tirar vantagem do aprendizado? Como você responderia àquela pergunta? O que a vida quer que eu aprenda com essas dificuldades? Os desastres coletivos têm como marca, quando atingem as pessoas, que elas não o procuraram, não os procurou. Nós não procuramos, mas estamos imersos na experiência difícil. Como vamos viver essa experiência com dignidade? O que vamos extrair de aprendizado pessoal?
que vamos extrair de aprendizado social, o que vamos extrair de aprendizado para o espírito imortal que cada um de nós é, na verdade. Muita paz a todos. Álvaro, muito obrigado mais uma vez. Para variar, maravilhoso as reflexões, e totalmente de acordo com aquilo que nós estamos vivendo já há mais de um ano, né? Eu queria te pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Antes, eu queria solicitar aos médiuns de apoio, caso se sintam em condições, que irradiem para benefício da espiritualidade, como eles queiram aplicar esses fluidos, e aproveitando exatamente este momento de elevação e de reflexão. Muito obrigado, Álvaro. Então vamos, companheiros, orar. É nessa hora que nós nos ligamos não só a Jesus, mas também a grande rede espiritual que está organizada em torno desse fenômeno mundial estarrecedor. E aí dizemos assim: Jesus querido, enfrentamos nessa hora momentos muito difíceis, não só para nós como indivíduos, mas para nós como membros da coletividade, da sociedade, do mundo. E mais do que nunca, Senhor, rogamos que a Tua paz toque os nossos corações, para que não nos deixemos abater pela desesperança, pelo pessimismo. Mas queremos Te rogar que nos ajude a acordar no coração a esperança, a responsabilidade, o senso de escolha madura para preservarmos a vida que nos foi ofertada com dignidade. E tomados dessa esperança em nossos corações, Jesus, ligados em rede, corações vinculados pelo fio da fraternidade, queremos Te pedir que saia de nós e de nossa casa as melhores vibrações na direção daqueles que sofrem mais do que nós, os internados nos hospitais dos mais variados lugares, os que desencarnaram e estão sendo atendidos pelos espíritos, porque sendo essa uma experiência expiatória mundial, ninguém desencarna e fica desatendido da misericórdia de Deus. Permite, Senhor, que as nossas vibrações possam chegar até eles. E, por fim, leva, Senhor, as nossas melhores vibrações àqueles que experimentaram a perda dos seus entes queridos levados pela Covid-19 e outras consequências. Toca-os nas suas dores, Senhor. Toca-os no luto que eles vivem. Ajuda-nos, Senhor, a nos sensibilizarmos com a dor de todos, porque todos eles são nossos irmãos. Fica conosco e fica com eles, agora e sempre. Senhor Jesus, agradecemos, pedimos a você permissão para encerrar a reunião evangélico-doutrinária da noite de hoje.
Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus. Permanece conosco por hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado, querido, pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado pela chance de refletirmos sobre esse momento que nós estamos a viver. Muita saudade do amigo. Sim, muita saudade dos abraços, das boas conversas, do brigadeiro da Ana Margarida, lá de baixo. Saudade das coisas simples. Olha como isso é da gente pensar, né? Saudade das coisas simples, das boas conversas. É isso. Vai passar, gente. Vai passar. Muito bom. Obrigadão, Álvaro. Boa noite. Valeu, queridos. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Beijo a todos. Beijo, beijo. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos também. Boa noite a Beijo. todos. Pessoal, beijo. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Abraço grande. Gente, fui. Tchau, tchau, gente. Tchau. Foi.